Agentes e ABR, o resumo semanal de inteligência artificial para quem opera além do piloto. As movimentações que importam da semana em poucos minutos. No episódio passado, a gente falou do Claude Fable 5, o modelo mais avançado da Anthropic. Aqui no Brasil tem gente que já chama o Claude de Claudinho no diminutivo de tão dentro da rotina que ele entrou, pois esse Claudinho deu pano para manga. A gente contou como o acesso e a medição dele viraram variável estratégica, a ponto de a própria Anthropic ter desligado o acesso ao modelo no mundo inteiro, depois da pressão do governo dos Estados Unidos. E uma semana depois, segue tudo igual. O Fable 5 continua desligado. Quem assina Anthropic ainda não tem o modelo na mão e vai se contentando com o que já existia antes. Esse assunto não evoluiu de ontem para hoje. O que mudou foi o endereço da IA. Ela saiu do laboratório lá longe e foi trabalhar do seu lado na operação do dia a dia. Eu sou Bruno Machado. Nos próximos minutos eu trago 3 sinais da semana e ainda uma última história para fechar e o que cada um significa para quem lidera tecnologia e produto. A linha que costura tudo é uma virada de pergunta. Por anos, a dúvida foi se a empresa ia adotar inteligência artificial. Agora a adoção já aconteceu na marra. A pergunta virou outra. Como você mede, governa e confia no que a IA faz dentro da sua operação? O primeiro sinal é de tamanho de mercado. Uma pesquisa do Pew Research Center, feita com mais de 5 mil adultos nos Estados Unidos, mostrou que quase metade da população já usa chatbot de inteligência artificial. 1 em cada 4 usa todo dia. O ChatGPT lidera com 44% de adoção, mais que o dobro de 2 anos atrás. O Gemini, do Google, aparece com 24%. O uso já é prático e cotidiano. As pessoas recorrem ao chatbot principalmente para buscar informação e para tarefas de trabalho. Entre quem tem emprego, quase 4 em cada 10 usam a ferramenta no expediente. Mas tem o outro lado do número e é ele que importa para quem decide. 60% das pessoas leem o resumo gerado por IA na busca sem confiar muito no resultado. A maioria acha que a inteligência artificial traz risco para a privacidade dos dados e que está avançando rápido demais. Deixa eu dar a minha leitura. A adoção parou de ser um projeto e virou comportamento de massa. Quando metade do público usa todo dia, o seu cliente e o seu time já chegam com a ferramenta na mão, decididos por conta própria. O gargalo do líder mudou de lugar. O trabalho agora é entregar uma experiência em que a pessoa possa confiar, porque convencer a usar o mercado já fez sozinho. Adoção sem confiança é um castelo em cima da areia. Na minha operação, eu trato isso como requisito de produto. Onde a IA fala com gente, eu quero que dê para mostrar de onde veio a resposta e onde tem um humano olhando. Pelo que eu tenho visto, confiança nasce de poder verificar. O segundo sinal é uma régua nova e ela conversa direto com o episódio passado. A Artificial Analysis lançou o AA Briefcase, um teste de referência para medir como os modelos mais avançados se saem em trabalho de escritório. Tarefa de conhecimento do dia a dia, do tipo que ocupa quem trabalha sentado numa mesa. O formato já diz muita coisa. O modelo pode usar até 500 turnos para concluir uma tarefa. Os melhores, como o Claude Opus 4.8, levam em média uns 24 minutos por tarefa. E aqui está o achado que interessa ao líder. Tempo de execução não prevê qualidade. Um modelo concorrente demora mais que o Opus e entrega bem pior. O número de idas e voltas também engana. Um modelo do Google usa quase 90 turnos por tarefa e mesmo assim fica atrás de quem resolve com bem menos passos. Lembra a conversa do episódio 1 sobre capacidade de palco contra capacidade entregue? É o mesmo princípio agora dentro da sua operação. No episódio 1 a pergunta era quão capaz o modelo é no laboratório. Aqui ela aperta mais. Quanto trabalho real ele conclui e a que custo? Como gestor de tecnologia, eu leio isso como um aviso contra a métrica errada. É tentador medir o esforço da máquina, o tempo que ela ficou rodando. O que conta é a tarefa concluída com qualidade no menor custo. Quando eu coloco um agente para trabalhar numa esteira minha, eu não meço quantas vezes ele rodou. Eu meço o que saiu pronto no fim e quanto isso me custou em tempo e em dinheiro. É isso que muda a decisão de compra. Se você olha a métrica errada, acaba pagando caro por uma máquina que ficou o dia inteiro ocupada e entregou pouco. O terceiro sinal é o mais desconfortável e é o que mais mexe com governança. Um estudo grande, feito por pesquisadores de Oxford, de Stanford,
da London School of Economics e do Instituto de Segurança em Inteligência Artificial do Reino Unido testou a capacidade da inteligência artificial de persuadir pessoas. Foram quase 19 mil conversas, com quase 7 mil participantes. O resultado é direto. Os sistemas de IA foram mais persuasivos que humanos especialistas. Mais persuasivos até que debatedores de elite que escolheram o próprio tema, estudaram antes, treinaram por horas e ainda foram pagos para ganhar. E não ficou no debate de opinião. Num teste com consequência real de pedir doação para uma instituição de caridade, a IA foi quase 3 vezes mais eficaz que captadores profissionais de uma empresa de arrecadação do Reino Unido. De onde vem essa vantagem? Vem de volume e velocidade de informação. A IA despeja mais argumento, mais rápido do que a pessoa consegue. A prova disso é o contrapeso. Quando os pesquisadores limitaram a IA a escrever no tamanho e na velocidade de um humano, a vantagem dela praticamente sumiu. Eu leio isso com as duas mãos. De um lado, é poder de conversão que já está na mesa para vendas e atendimento. De outro, é risco que entra direto na pauta de governança. Uma ferramenta que persuade melhor que o seu melhor vendedor também persuade melhor que o golpista e na mesma escala. Para quem lidera produto, o recado é desenhar com freio desde o começo. Onde a IA convence, deixa claro para a pessoa que ela está falando com uma máquina. Mede o que está sendo dito em escala. E põe um limite humano onde a conversa influencia decisão de dinheiro ou de saúde. Persuasão sem responsabilidade vira passivo esperando para acontecer. Para fechar, uma última história que tira a conversa do abstrato e mostra o encanamento sendo montado. Esta semana, Microsoft, Google e Hugging Face, entre outros, apresentaram um padrão aberto chamado ARD, de descoberta de recursos por agentes. A Hugging Face já publicou uma implementação que funciona. O problema que ele resolve é prático. Hoje, para um agente usar uma ferramenta, o desenvolvedor precisa fixar o endereço dela no código ou jogar tudo o que existe na memória do modelo. Os dois jeitos travam quando o número de ferramentas cresce. Com o ARD, o agente procura a ferramenta que precisa em linguagem natural, num registro com identidade do fornecedor e selo de conformidade e chama na hora. É a diferença entre decorar uma lista fixa de fornecedores e ter uma busca confiável que se atualiza sozinha. E já adianto para vocês, essa aqui eu vou ter que testar com calma. Haja token para deixar um monte de agente saindo por aí, procurando ferramenta sozinho. Essa história fecha o episódio porque amarra os 3 sinais. A IA já está dentro da operação, adotada, já medida no trabalho real e já persuadindo gente. O ARD é o trilho que deixa o agente sair do piloto e operar para valer, com governança embutida em quem ele tem permissão de usar. Eu leio esse movimento como sinal de maturidade. Quando os concorrentes grandes sentam para combinar um padrão comum, é porque a fase de demonstração acabou e começou a fase de produção. E é na produção que a pergunta deste episódio pega para valer. Juntando os 3 sinais, a semana deixou um recado para quem lidera tecnologia e produto. A IA saiu do laboratório e foi trabalhar na sua operação. A adoção já é maioria. A medição do trabalho real já tem ferramenta. A capacidade de influenciar gente já passou a do humano. Hoje a pergunta é prática. Como você mede o que a IA entrega, como governa o que ela faz e como merece a confiança de quem está do outro lado? Quem trata isso como desenho ganha margem de manobra. Quem empurra com a barriga vai colher o problema lá na frente. Antes de encerrar, um pedido rápido: se este episódio te ajudou a enxergar melhor para onde essa inteligência artificial está indo, encaminha para outras lideranças e para quem decide tecnologia e produto do teu lado. E deixa o teu like e segue o podcast no teu tocador preferido. Isso ajuda demais a fazer esse conteúdo chegar em mais gente. Esse foi o resumo da semana. Os links das fontes estão na descrição. Este foi mais um episódio do podcast Agentes e ABR. Toda terça eu volto com o que importa de verdade em inteligência artificial, sem hype. Até a próxima.